Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 22 de dezembro, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, canal aberto, canal 11 no Sistema NET e também pela internet, onde você pode nos assistir pelo player no site da TVU, tvuplay.tv.br, ou ainda os programas individualmente nas páginas do Facebook da TVU, que é @TVUplay, ou do nosso programa @Virando o Jogo TV. E você participa também conosco, interagindo, fazendo o Virando o Jogo conosco, através do Facebook ou também pelo nosso WhatsApp, 999 81 7700. Repito, 999 81 7700, o número do nosso WhatsApp. Estamos recebendo hoje, com muita satisfação, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Odorico Roman. Dorico, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Estão aqui o Diogo Rossi, Nelson Cerqueira e Antônio Bavaresco. E eu já me permito aí, de pronto, não fazer uma pergunta, mas fazer um cumprimento. Cumprimentar pela campanha do Grêmio, especialmente nesse ano de 2017. Já viemos com a conquista de 2016 da Copa do Brasil, mas esse ano, pela conquista da Libertadores e pelas colocações que o Grêmio teve nos diversos campeonatos que participou, eu entendo que mereça mais ainda ser enaltecida essa participação gremista, onde tu estás inserido como vice de futebol. Parabéns, cumprimentos, Odorico. Obrigado, Rogério. Boa tarde. O ano de 2017 foi realmente um ano muito rico para o Grêmio em termos de participações. Tivemos participações no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, no Mundial. E o resultado disso, a medida do sucesso é o que a gente vê na torcida do Grêmio. Orgulho, alegria, as manifestações de apoio à gestão do presidente Romildo, que a gente vê a todo momento da torcida do Grêmio. E realmente nós tivemos um tropeço lá atrás, que no Gauchão, caímos na semifinal para o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo foi campeão gaúcho com todo mérito. Na Copa do Brasil, chegamos à semifinal e caímos nos pênaltis para o Cruzeiro. No Campeonato Brasileiro, tivemos dificuldades porque houve muitas lesões no decorrer do ano. Tivemos perda de jogadores importantes, o Douglas, o Maicon. Trouxemos jogadores para reposição, o Gaston, o Bolanhos já estava aí, mas não conseguimos que esses jogadores jogassem. E no final do ano, a Libertadores, o Grêmio sempre teve uma participação esse ano que nos dava muita esperança e muita convicção de que poderíamos brigar pelo título, e chegamos ao título de uma forma soberana. O Lanús, um adversário forte, algumas pessoas tendo diminuir, mas um adversário muito forte, e o Grêmio soube enfrentar e soube conquistar o título de uma forma inquestionável. Odorico, tu falasse, me permito já abrir aqui, depois vocês façam os questionamentos mais pesados. Eu, como âncora aqui, eu faço os mais leves. O Rogério vai te aliviar hoje, tá? É o chefe de cozinha, né? Os cozinheiros fazem. Tá bom. Não, mas brincadeiras à parte. O anfitrião tem que ser educado, né? Sim, claro. Mas, brincadeiras à parte, como tu disseste, o Odorico falou sobre esses jogadores que estavam, outros que foram. O Grêmio teve uma incidência, seja por lesões, seja por jogadores que não confirmaram exatamente aquilo que se esperava, a expectativa que se tinha, não é? E jogadores que foram negociados, talvez o mais emblemático seja o Pedro Rocha, né? E com tudo isso, vamos usar, já que falou em chefe de cozinha, com toda essa panela que foi mexida, o Grêmio conseguiu se sair muito bem. Aí é que eu vejo a grande questão, administrar todas essas circunstâncias, Odorico. Rogério, eu sou um adepto do planejamento. E lá no início do ano, nós analisamos o ano de 2016 e vimos
algumas carências que havia no time, algumas necessidades de reposição de peças em alguns jogos, por lesão, por cartões amarelos, e também vimos que o Grêmio no ano passado jogou de uma forma que não tinha alternativa. Era aquele jogo de troca de passes, de retenção da bola, com penetrações do Pedro Rocha, às vezes do Everton, enfim, e o Luan. E não tínhamos alternativas de jogo, um centroavante típico, como se diz, para mudar um jogo, algumas opções. Então, o que fizemos? Trouxemos jogadores para dar ao Renato alternativas, trouxemos o Léo Moura para a lateral, trouxemos o Bruno Rodrigo para a zaga, o Cortez, o Michel, foi um trabalho de pesquisa que fizemos e entendemos que era um jogador que podia dar boa resposta no Grêmio. O Arthur, que se revelou no final do ano passado, o potencial dele era conhecido, mas ele, no jogo contra o Botafogo em 2016, ele foi um jogador que se destacou pela dinâmica que ele imprimiu ao time naquele jogo, foi agregado ao grupo. E aí trouxemos algumas alternativas, sempre dentro de um conceito e de um trabalho que vem sendo feito pela gestão do presidente Romildo, de reconstruir o Grêmio financeiramente, porque a gente que tem eu já posso dizer agora que tem a vivência do vestiário, Sim. A gente sabe que ter salários em dia, ter imagem, ter os prêmios em dias é fundamental. Não adianta montar um grupo de jogadores muito bons e atrasar salários, eles não vão jogar. Por mais que o jogador seja profissional e que não, vou me esforçar, fica essa questão, estou com o salário atrasado, não consigo pagar meus compromissos. Então, isso é fundamental e nós, dentro dessa perspectiva e desse trabalho que vem sendo feito, buscamos jogadores que não onerassem em demasia a folha. Fizemos lá, o presidente Romildo falou como é que foi a expressão que ele usou? Extravagância, uma extravagânciazinha. Sim. Então, o Barrios veio e o Jael veio dentro da mesma característica de ter uma alternativa de um jogador mais de força na frente. Enfim, trouxemos jogadores. O Gaston, quando o Douglas machucou, buscamos o Gaston, que seria uma reposição para o Douglas. Mais tarde veio o Arroio também, que seria um jogador que nós achamos que com a saída do Pedro Rocha precisaríamos de um jogador. E já foi uma contratação prévia, não é isso? Porque já existia a sinalização de que o Pedro Rocha poderia sair. Mas, infelizmente, o Arroio teve uma questão de não se adaptar, o Bolanhos saiu, o Gaston saiu. O Arroio teve uma lesão séria no primeiro jogo dele, né? Sim, quebrou o nariz. Quer dizer, aí já foi um impacto. Aliás, o Grêmio e jogadores equatorianos têm problemas. O Bolanhos também quebrou o maxilar. Não, mas o Bolanhos já vinha jogando e foi naquele lance. O Arroio foi na estreia. O Arroio foi na estreia dele. No primeiro jogo. O Bolanhos foi no segundo, terceiro jogo. Também não foi... Foi no Grenal. Depois, Foi no Grenal. Foi um tempinho depois. Então, depois de todo esse preâmbulo, respondendo objetivamente à tua pergunta, eu entendo que nós conseguimos manter o time competitivo justamente porque foi pensado um grupo para fazer frente a todas as competições que iríamos enfrentar. E o Grêmio, Rico, eu acho que é importante, o Grêmio conseguiu uma coisa, curiosamente, os números às vezes servem para coisas assim, até o contrário do que a realidade demonstra, mas nesse caso, o Grêmio, tirando o Corinthians, eu acho que talvez até o Grêmio ficou mais rodadas no G4 do que o próprio Corinthians. O Corinthians nas duas primeiras rodadas não está, porque empatou com a Chape em casa. Então, onde é que eu quero chegar agora, projetando 2018? O Grêmio meio que aprendeu ao longo dos últimos 10 anos, até vi agora um levantamento que fizeram, uma comparação dos clubes brasileiros, é Corinthians e depois Grêmio. Número de pontos, percentual de pontos nos últimos 10 anos. Que não vem com ranking, né? É que nos Não é um ranking, não, é um percentual médio. Onde é que eu queria chegar? Aqui, sabe? Onde é que eu queria chegar? Eu queria chegar... Quem da briga? O ranking? Começar a falar de ranking aqui. Não, mas não é. Só se for tu e o Bavarense. Vão brigar, vocês dois. Com certeza. Hoje eu tô de passagem. Eu tô de rosa. Tô de rosa. Eu vim de rosa. Ontem o João Garcia vacinou vocês, né? Que o João Garcia veio sem filtro nenhum pro programa. Mas a minha pergunta é a seguinte, eu sei que o Grêmio, claro, tem as suas prioridades, inclusive as prioridades também são hierarquizadas pela própria CBF, que dá um prêmio muito maior para a Copa do Brasil, por exemplo, do que para o Campeonato Brasileiro. Mas todo esse desempenho do Grêmio histórico nos últimos 10 anos e o desempenho de 2017 não leva a acreditar que o Grêmio está muito perto, talvez, de
de beliscar um título brasileiro? Reforçando um pouquinho o time? O que aconteceu esse ano, algumas pessoas dizem que o Grêmio abandonou o Campeonato Brasileiro. Isso não é verdade. O Grêmio trabalhou dentro da sua realidade, priorizando jogos que seriam decisivos. E, obviamente, que um jogo mata-mata é muito mais decisivo do que um jogo de Campeonato Brasileiro. Mas, para dar um exemplo, nós chegamos a uma situação que poupamos na Libertadores. Contra o Guarani, lá em Assunção, nós poupamos jogadores que tínhamos um jogo importante que nós queríamos ganhar. O que acontece é que o Campeonato Brasileiro, o time tem que ter uma regularidade. O que aconteceu esse ano com o Corinthians foi um absurdo em termos de primeiro turno. Foi uma pontuação que eu acho que não existe. Foi extraterrestre. Só em ligas europeias, né, onde tem uma disparidade muito grande, é que se vê isso. E o Grêmio, quando chegou no segundo turno, que seria o momento talvez que o Corinthians começou a cair e o Grêmio conseguia avançar, aí começou a acumular a Copa do Brasil, começou a acumular Essa Libertadores mais longa atrapalhou um pouco, né? E esse ano vai ser pior, porque a Libertadores ano passado foi todo ano, esse ano para na Copa e retoma em agosto. Então nós vamos ter de agosto a dezembro as oitavas, vai ser bastante... Não, ela começa em final de fevereiro para o Grêmio, para março só volta em abril. Só volta em abril. O Grêmio fica um mês sem ver Libertadores. E depois para por causa da Copa e retoma. Então, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que o time tem que estar estruturado para aguentar a maratona. Que são 38 jogos e tem que ter regularidade. Se o time, eventualmente... Teve um momento no Campeonato Brasileiro que nós estávamos perdendo a liderança dentro da arena com o time titular. Porque nós perdemos para o Avaí, para Chapecoense com o time titular e perdemos para o Corinthians com o time titular. Se nós tivéssemos ganhado 2 daqueles jogos e empatado com o Corinthians, e ainda o Luan, não sei se vocês lembram, perdeu um pênalti no fim do jogo. O Grêmio contra o Avaí também, né? Perdeu um pênalti. O Grêmio seria líder. Então, vê como é relativa essa questão de não priorizou. O Grêmio, em um determinado momento do campeonato, fazendo as contas, o time titular é que não... Nós debatemos muito isso aqui no programa, justamente esse aspecto, não é? De que quando se criticava utilizar os reservas, ou o time totalmente reserva, ou misto, que tinha essas incidências. Não adianta, o futebol tem disso. Sim, não, tu perdeu ponto com o time titular. Essas variáveis que o futebol apresenta são incríveis. Tu vê times lá embaixo da tabela ganhando do time titular. É normal no segundo turno. É uma coisa bem... Sempre E aí é o seguinte, né? Falando sobre questão de planejamento, né? A gente falou aqui com o presidente Romildo, quando esteve aqui, essa questão do planejamento do Grêmio, do previsto e realizado, e ser muito bem feito, é um elogio para toda a gestão, né? É muito bem feito. Isso aí empaca no quê? O que pode arrebentar esse planejamento às vezes? É uma Libertadores mais longa pela primeira vez na vida. É uma premiação diferente esse ano para a Copa do Brasil. Tem um pote de ouro no final da Copa do Brasil. Nossa, 68 milhões contra 16. A própria premiação da Libertadores para um time, para um clube que quer a recuperação financeira, como o Grêmio está buscando isso, está conseguindo fazer, isso é muito importante. Agora, essas variáveis, por exemplo, essa parada da Copa do Mundo, isso aí arrebenta o planejamento. Muita coisa acontece nessas paradas. 2017, por exemplo... É muito difícil, é uma tarefa árdua. O Dorico deu o exemplo perfeito do que aconteceu no Brasileirão e talvez tenha prejudicado muitos clubes nessa tentativa de buscar o Corinthians. Os times visitantes foram muito bem no Brasileirão, algo que não havia acontecido nos últimos anos. O próprio Grêmio perdeu aí, como o Dorico... O Grêmio teve 8 ou 9 vitórias fora de casa. Pois é, e os visitantes fizeram pontuações fora. O Grêmio perdeu esses pontos que poderiam ter ajudado daqui a pouco na briga pelo título, pela segunda colocação do Brasileirão. E essa foi uma característica muito marcante do Grêmio nesse ano, que o Grêmio nunca jogou para não perder. O Grêmio sempre jogou para ganhar. E eu me lembro que na outra passagem do Renato, se dizia que o Grêmio jogava por uma bola. Ficava retrancadinho, vocês lembram? Em 2013. E tentava ganhar o jogo numa bola. E é a característica que a gente observa do Renato. O Renato, o material que ele tinha à disposição permitia isso, de jogar ofensivamente e jogar buscando a vitória, menos fora de casa. E conseguimos muitas vitórias, e algumas vitórias espetaculares fora de casa, no Mineirão, no Rio de Janeiro. O Dorico, essa questão que o Nelson falou agora da premiação, não é, da Copa do Brasil, das outras competições, o Campeonato Brasileiro fica quase num segundo plano. Não é? Em termos de importância, não, em termos de premiação. Não. E acho que tem a ver com a audiência também, né, Rogério? Em termos de premiação, com certeza fica num segundo plano. 3 vezes menor. Nessa questão de importância, como é que, para o clube, porque, poxa vida,
um mata-mata de uma Copa do Brasil, de uma Libertadores, que é uma competição mais curta, dá um prêmio muito maior. Como é que vai se trabalhar isso internamente? Pois é, aí existe um paradoxo. O Grêmio até foi criticado, não sei se, pelo menos saiu na imprensa, não sei se exatamente foi assim a declaração, que teria vindo da CBF um descontentamento de que o Grêmio teria relegado o brasileiro a um segundo plano. Mas veja só o paradoxo. O campeonato que a CBF considera o mais importante é o que paga menos. Eu falei isso aqui ontem, é muito absurdo. Então, o que acontece? Quando um time está se programando, nós queremos ganhar os campeonatos que pudermos. Se eu tenho mata-mata, eu tenho que dar toda a atenção para o mata-mata, porque claro, se eu morrer ali, acabou. Então, o campeonato que permite recuperação é o de pontos corridos. Eu tenho uma suspeita por que a CBF faz isso. Eu tenho uma suspeita. Porque é inadmissível que se dê uma premiação maior para uma Copa do que para o campeonato, que é, ou em tese, deveria ser a grande vitrine. Que é onde, inclusive, a própria CBF e as redes que tem, não é? Tem o seu sustento, porque durou o ano inteiro. E mais do que isso, querem colocar esse campeonato no exterior. A minha suspeita é uma só. Como Corinthians e Flamengo são os clubes que mais recebem da televisão, esses têm mais chances do que os outros clubes, pela questão financeira. Poder de fogo é maior. Então, se o Campeonato Brasileiro desse 60 milhões de reais, ficaria quase, para aquele que chegasse ao título, equilibrado com o que Flamengo e Corinthians ganham das televisões. Essa realidade da diferença... Não premiando o Codorico. Fica melhor para Corinthians e Flamengo, que já tem as burras cheias, né? Pode ser. Agora, essa realidade dessa discrepância entre o que recebe os clubes e o que recebe Flamengo e Corinthians deve acabar agora. Eu acho que a partir... Eu não me lembro se é 2019. Não acaba, minimiza, tenta aproximar de novo, né? Mas eles vão ficar com esse exagero, no máximo, em 30% do valor. Porque ficou determinado. Sim, porque hoje está em quanto? 70%? Tem clubes que o Flamengo e o Corinthians recebem 10 vezes mais. Porque ficou definido 30% pelo mérito esportivo, ou seja, a classificação do campeonato, 30% 40% pela audiência, que seria uma medição de torcida, considerando também pay-per-view e outras coisas. Medição de Ibope e de venda de pay-per-view, deve ser. Isso. Uma média. E 30% dividido igual para todos. Então, não existe mais essa margem. A única coisa que que ficaria livre seria as luvas. Na negociação. Só que já se viu que não vai ser, porque o Corinthians recebeu 120 milhões, parece, de luvas. O Grêmio recebeu 100. Então, essa distância ela tende a diminuir. E a audiência, né, Dorico? Eu estava vendo gosto de comentar isso aqui, que o Edu César, que nos assiste, sempre fala o papo de bola e tal, ele acompanha essas coisas de audiência. A audiência da Libertadores foi maior que a audiência da Sul-Americana, mesmo tendo o Flamengo. Claro, tu vai dizer assim, claro, uma competição mais importante que outra, óbvio. Mas eu estou comparando jogos quarta-feira de noite, tal. Torcida, quer dizer que um pouco essa coisa do simpatizante do Flamengo, o Flamengo tem muitos simpatizantes, mas torcedor mesmo, aquele cara que... Ele gosta do futebol. Não, o cara que vai e paga. Não, e o cara. Tá chamando o torcedor? Não, e o cara que gosta de futebol, ele vê o Grêmio, ele vê o Atlético Mineiro, Sim. Ele vê jogo bom. Ele vê bom futebol. Isso que eu quero dizer. Muito legal o programa, porque eu estou vendo aqui, né, Diogo, os nossos telespectadores estão fazendo um debate paralelo. Tem um debate paralelo aí. Entre um respondendo para o outro. A gente já vai colocar os telespectadores também aqui na parada do nosso programa. Tem o WhatsApp também aqui conosco. Implante dentário é na Big Odonto, onde você conta com excelentes especialistas. Volte a sorrir com a Big Odonto, eleve a sua autoestima e melhore a qualidade de vida. A Big Odonto tem 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. E em 2 endereços você encontra a Big Odonto, em Viamão e em Canoas. Agende hoje mesmo a sua avaliação. Em Viamão, pelo telefone 30463660 e em Canoas, pelo telefone 34, esse é o de Viamão, e agora o de Canoas, 34 28 43 32. Big Odonto,
Experiência comprovada em implantes dentários. Vamos à mensagem de final de ano, de Natal e Ano Novo do Zafari. Já voltamos. Você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Zafari. Vamos atender os telespectadores aqui já de imediato, para depois a gente continuar, inclusive pautado pelos assuntos aqui, ô Diogo. O Dorico, tem essa questão eu ia abordar, mas o Fernando de Gravataí, ele já enseja que eu possa fazer já essa colocação. Rogério, admito que errei pensando que o Dorico não tinha o tamanho que o Grêmio merecia. Com trabalho e sua tranquilidade e transparência, cresceu junto com o nosso tricolor. Meu sincero respeito. Parabéns, diz o Fernando de Gravataí. É justamente isso que eu queria saber um pouco assim do teu lado, Dorico, do teu íntimo. Porque no início tu tomou muita porrada. Inclusive desse programa aqui. Não falo individualmente, mas falo do programa, já que sou responsável. E não foi só daqui, tu tomou muita porrada. E existia essa descrença que o Fernando fez referência aqui. Como é que era isso para ti? O teu íntimo, junto ao clube, junto aos jogadores, junto aos teus? Primeiro, deixa eu fazer uma observação. A gente seguidamente ouve que não surge novidade no futebol, não surge nenhum dirigente novo. Quando alguém tenta botar a cabeça para fora, é isso que está aí. Ou seja, esse discurso de que tem que criar novas lideranças, novos dirigentes, parece um discurso só da boca para fora, porque as pessoas que dizem isso, quando acontece alguma coisa diferente, acham que o novo é incapaz. Bom, eu levei realmente eu fui muito criticado. E o que acontecia era o seguinte, eu não tinha experiência no trato com a imprensa, com jornalistas, e eu tinha uma certa dificuldade realmente de falar, um nervosismo natural. Eu vou dizer para vocês que quando eu comecei lá no departamento de futebol com o Dr. Price, as primeiras entrevistas realmente foram difíceis. Chegou a fazer um media training, não? Eu fiz um treinamento rápido com uma pessoa que me deu algumas dicas e tal. E foi bom, foi muito bom. Quer fazer um treinamento intensivo? Vem para o programa aqui. uma vez por semana, Dorico. Basta. Bom, mas aí as pessoas criticavam que o Dorico não tem capacidade, não tem como ser vice-presidente do Grêmio, porque o Grêmio é muito grande, porque é inexperiente, é incapaz, enfim, aquelas coisas todas que dizem. Mas o que eu pensava era o seguinte: se o presidente Fábio Koff conversa comigo e me tranquiliza e me diz que o Dorico, tu tem condições. Se o Dr. Price, que é um homem experiente, o Dorico, tu tem condições de ser vice-presidente. Se o presidente Romildo dizia, não, Dorico, tranquilo, a gente apostou em ti, nós estamos te apoiando. E todo o conselho de administração junto, então tu põe de um lado as críticas e tu põe do lado pessoas com essa experiência. E que te conhecem muito bem. Que trabalharam comigo. Então, vamos em frente, vamos em frente, vamos trabalhar, porque eu me considero, eu sou um torcedor do Grêmio que está trabalhando para o Grêmio. E isso aí é uma coisa que me gratifica muito.
E eu sempre digo, eu não busco reconhecimento externo. O reconhecimento que eu tenho das pessoas próximas, das pessoas que me conhecem, já é suficiente. E hoje, eu digo para vocês que eu vou num restaurante e as pessoas vêm falar comigo, vêm se apresentar, vêm cumprimentar. Isso aí, para mim, é a prova de que, efetivamente, o trabalho está sendo bem feito. Mas na hora dói, né? A gente prefere ser elogiado do que ser criticado. Eu acho que talvez mais para aqueles que estão na tua volta, né? Mas aqueles teus, hein? a crítica, se ela for depurada, ela é uma coisa muito útil. Se uma pessoa me diz que eu fui muito mal numa entrevista, eu vou lá escutar a entrevista para ver o que poderia ter feito diferente. Agora, a melhor resposta para todos esses críticos que não apostavam em ti como vice-presidente de futebol foi a conquista da América. Isso aí foi... Ó. O título ele é muito importante, mas ele é um trabalho dos jogadores, da comissão técnica, da gestão toda, dos funcionários do Grêmio que nem aparecem, os funcionários que nunca aparecem, que estão lá fazendo o trabalho deles. Tem pessoas que trabalham muito pelo Grêmio, trabalham muito para... Quando o time entra em campo, atrás disso tem um mundo que se move, que trabalha e que não aparece. Então, o Dorico vai ser o vice-presidente de futebol, o campeão da América, mas é um título que tem uma comunidade trabalhando por trás e eu não tenho dúvida, falando em críticos e falando nisso, o futebol é um meio bastante hostil, assim, ele tem mecanismos e regras de funcionamento um pouco diferentes de outras áreas. Provavelmente, quando eu sair do futebol do Grêmio, no dia que eu sair, vai ter um trabalho de desconstrução. E eu sei disso. O Dorico não era bem assim, quem fazia era fulano, era Beltrano. Isso é verdade, acontece muito mesmo. Então, mas tudo isso não me afeta. O importante para mim é que o Grêmio seja campeão. Sim, mas fala-se de desconstrução externa ou interna, inclusive? Vamos dizer o mundo do futebol como um todo. Eu tenho muitos reconhecimentos internos de pessoas importantes do Grêmio que eu vou carregar para mim. E tem pessoas, por exemplo, que eu trabalhei agora só e que fizeram manifestações assim para mim que me emocionaram. Pessoas com histórico no Grêmio de décadas. Por exemplo? Eu não sei se eu posso cometer bom, sei lá. Por exemplo, o seu Verardi conversou comigo esses dias e me disse algumas coisas que guardei aqui no coração. Seu Verardi, fora de série. Ele é uma figuraça. Não vou dizer o que foi, mas... Sim. Não vem com essa. Não, só dizendo que foi o Verardi. Né? E essas outras pessoas que eu já citei, o presidente Koff, o presidente Romildo, o Saul Berchevski, o Dr. Price, enfim. Ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo e um conselheiro me procurou e disse: Dorico, eu critiquei muito, eu fiz campanha para outra chapa, eu critiquei muito a gestão e fiz muitas críticas a ti, eu quero aqui agora pessoalmente dizer para ti que eu quero reconhecer o trabalho. Sabe, essas coisas não apaga mais. O futebol é fantástico por isso também, né? O futebol emociona em todos os níveis, né? E esse nível pessoal de reconhecimento... O sacrifício é grande. Né? As pessoas acham que tem vitrine, tem importância. Eu que convivi, o Rogério também, todos nós, né? Eu como repórter muitos anos. O Verardi, então, eu fui repórter do Correio do Povo em 86, 85, 86. Dali em diante. Então, nossa... muita convivência com muita gente no Grêmio, no Internacional. Então a gente vê que quando o cara diz assim que tem sacrifício pessoal, tem mesmo. Tem até, na época até não era tanto do ponto de vista pessoal, porque não tinha rede social. Hoje, se a pessoa é ativa na rede social, como é o Dorico Romão, como outros são, e achei bacana quando o Grêmio ganhou a Libertadores. Para mim foi uma coisa que me marcou a tua manifestação em relação às redes sociais, que tu ia dar uma segunda oportunidade para algumas pessoas. Eu achei aquilo ali, cara, uma coisa bem humorada, esse é um lance, esse é um lance do imediatismo e da, vamos dizer assim, de ser direto legal das redes sociais que não permite. Porque imagina, eu estou aqui fazendo uma crítica, estou descendo o cacete no Dorico, ele ficou sabendo, ouviu. Ele não pode me responder na hora. E mesmo que agora na rede social, ele pode ter o argumento a hora que ele quiser e responder na hora que ele bem entender. Né? Não, é um dirigente que eu achei bacana que entrou bem nessa coisa da rede social. As pessoas dizem que eu sou muito ativo na rede social, mas eu nem sou tanto.
fizer as médias de Twitter... Sim, mas tu é, Não, mas tu é pontual. Mas que comparando outros dirigentes... Tu não é assíduo, não é assíduo, mas quando entra muitas questões aí. O pessoal aqui, ele não afaga muito, né, Dorico? Ele vai dentro, quer saber... Eu quero te dizer só essa aqui, fazendo a citação do Mário Luiz Rosa de Lima, tá? E o Alexandre Pereira, que eu disse que ficaram dialogando entre eles em paralelo, tá? Eu acho que está muito legal vocês... Eu não vou coloquei o nome de vocês aqui, mas porque as questões não dizem respeito especificamente, entendeu? Então ficou aqui um debate entre vocês, fiquem à vontade, né? Debatam entre vocês, eu cito vocês aqui. O Diogo Parisi também entrou nesse debate, não é? Foram os três, né, Diogo? Isso, foram eles três. O três. Diogo Parisi começou com o Mário Luiz Rosa de Lima, o Alexandre Pereira respondeu e o Diogo Parisi também respondeu. Então vocês estão citados, podem continuar aí o debate de vocês. Olha só, o Alexandre Taqueto, ele quer saber o seguinte: quando vai anunciar a primeira contratação do ano? Quando a primeira contratação estiver E vai ser o site que vai anunciar. Hoje é dia 22 de dezembro, já contratamos mais. Ainda tem mais 10 dias para o início do ano. E o pacote de Natal, Dorico? Falando em contratação, deixa eu contar para vocês. Eu estava começando o futebol do Grêmio e tive 2 episódios que depois algumas pessoas me disseram, Dorico, se fosse outro dirigente, teria feito o errado. Para não voltar atrás. Para não pagar mico, como eles dizem. Sim. Em primeiro lugar, o Kaique. Nós tínhamos acertado toda a condição, toda a negociação do Kaique, e quando chegou no momento de assinar, veio uma exigência de um valor diferente. Aí que foi que ele tomou o chimarrão no aeroporto e foi embora. Veio um valor suplementar, né? Aí eu disse, não foi isso que está combinado. Não, mas tem que ser, porque senão não vai dar, então não vai dar. Aí depois uma pessoa me disse, tá louco, Dorico? Como é que vai dizer na imprensa que o Kaique veio aqui e que agora não vai ser contratado? Eu disse, não, nós combinamos um valor e é esse o valor. Se não for esse valor, não tem negócio. Foi um episódio complicado. E o outro episódio foi, infelizmente, do Gabriel Fernandes, aquele centroavante uruguaio, que a gente foi um garimpado, foi um jogador que a gente apostava muito e que estava jogando, isso que é o mais curioso, o mais fantástico, ele estava jogando. E quando ele chegou aqui para fazer o exame médico, o médico constatou uma ruptura de ligamento. Ele estava jogando sem ligamento. Ele é tão forte, a estrutura muscular dele é tão forte que sustentava o joelho com o ligamento rompido. E a mesma questão. Alguém depois me disse, um outro dirigente teria contratado e algum tempo depois, rompeu, vamos operar. Para não anunciar também. Não, mas se não tem condição de jogar... Não... Então, que às vezes os clubes... Então, nesse momento, aquilo ali foram momentos críticos, sabe, de um dirigente novo que tinha que tomar uma decisão e... Mas o Kaique ficou claro, foi o Santos depois que ele foi, né? Ele assinou. Mas levou um tempinho. Mas ali alguém deve ter atravessado algum, né? Não sei se o próprio Santos ou alguém amando, enfim, essas coisas. Acredito que o Kaique tenha se arrependido da decisão. Não, com certeza. Olha só, o Marcos Perotto Júnior, nosso colega, pergunta assim: o que existe de verdade na relação com o Henrique Dourado? Nada. Quer dizer, se ele está falando da informação que o Grêmio está negociando, não tem nada. Nós nunca negociamos com o Fluminense sobre o Henrique Dourado. E pergunta aqui o Guilherme, o Bolenhos pode voltar? E qual a situação do Guilherme e do Henrique Almeida? O Bolanhos tem empréstimo do Tijuana até junho, então até junho ele não volta. Certo. E ele tá, as informações, nós temos informações do Tijuana que ele tá indo bem lá. Ele tem feito alguns gols, o time não se classificou para a liguinha que eles chamam, que os 8 primeiros fazem tipo uma Copa do Brasil. Isso. Ele não classificou o time, mas ele está lá, ele está emprestado até junho, então ele não se reapresenta. Hoje me perguntaram se reapresenta em janeiro. Não, o Bolanhos está emprestado até junho. O Guilherme, e aí eu deixo citar um outro jogador também. Nós fizemos no início do ano, nós tínhamos muitos jogadores da base que não iriam jogar. Então o que nós fizemos? Vamos emprestar o Guilherme e um outro jogador que nós emprestamos também pensando nisso, que era o Lima, que não ia ter espaço. Vamos emprestar para eles jogarem. O Lima jogou uma Série B muito boa e é um jogador que tem um potencial enorme. O Lima retorna, vai ser incorporado ao grupo e o Guilherme também retorna. Ele não tem passe fixado, não tem opção de compra para o Botafogo. Foi empréstimo
com o retorno certo no final do ano. E o Henrique Almeida? O Henrique Almeida está emprestado no Curitiba. É outro que retorna também? Ou ele tem contrato mais adiante? Porque ele foi depois, né? Eu acho que o empréstimo dele vai mais adiante com o Curitiba. Muito bom esse programa. Espero que ano que vem continue assim. Abraço da Carmen do Partenon. Obrigado, Carmen. Obrigado pelo apoio. Ela é gremista aqui, porque tem o distintivo do Grêmio aqui no... Ela só não se identificou. Uma questão é o seguinte, com essa alteração das datas, que foi boa para o Grêmio, claro. Já vai entrar nisso aqui, então. Não posso? Não, eu estava deixando para mais adiante, para a gente ir nos telespectadores. É que eu tenho uma curiosidade que eu queria abordar com... Tá, porque vamos em seguidinha... Deixa eu fazer uma pergunta primeiro, Rodrigo. Fred, ex-Atlético Mineiro, seria um nome interessante para centroavância do Grêmio? Deixa eu dizer para vocês uma coisa, uma questão de opinião minha. Vocês vejam que tem alguns jogadores que ficam circulando em times, e sai de um, vai para outro, sai de um, vai para outro. São jogadores já rodados. Eu prefiro apostar num jogador mais jovem, que tenha condições de chegar no Grêmio e construir uma história. Existem opções no mercado. Mas esses jogadores, por exemplo, o Fred, o Ricardo Oliveira, são jogadores que eu acho que não agregariam muito ao time do Grêmio. O Diogo. Daniel Alvarenga mandando aqui Dali Grêmio, Renan Nunes dos Santos elogiando também o programa, né, o pessoal todo aqui do Grêmio, tem um grupo do Grêmio no Facebook que se agregou para assistir o programa hoje aqui. Eles estão lá na espera. Como é que, apesar da gente falar bastante aqui, nós estamos deixando o convidado falar à vontade. Olha aqui, ó, o Mauro Lau diz o seguinte, olha o reconhecimento, Odorico. Boa tarde, amigos. Anseio pelo surgimento no meu Inter de uma geração de cases do naipe do Odorico Roman e companhia, diz o Mauro Lau. Obrigado. Quando vem do outro lado, claro que o reconhecimento dos seus é muito importante, mas quando o adversário, o rival, reconhece essa capacidade, eu acho que isso aí engrandece demais. Esses dias eu estava num programa e tinha essa questão da interação com as redes e tal, e aí tinha um colorado, quer mandar alguma coisa para o Odorico? E tinha um colorado que disse assim, disse para ele ir para o inferno. Isso aí é um baita elogio. Por o outro lado. O Renato, um treinador que recuperou jogadores, ele é um recuperador de atletas. Ele mesmo já disse isso, que tem essa condição. Se eu não recuperar, ninguém mais recupera, disse ele quando o Bolanhos estava com problemas. E um jogador especial ele recuperou, foi o Bressan, né? Extremamente odiado pela torcida, chegou a ser aplaudido, elogiado. Disputou uma final de Libertadores e jogou bem. Ele vai ficar. O Bressan tem uma coisa que a gente precisa recuperar. O Bressan foi execrado pela torcida do Grêmio por erros que ele não cometeu. Vocês lembram onde foi o estopim disso tudo do Bressan? Vitória, né? Contra o Vitória, não foi pênalti. Foi uma injustiça. Ele foi expulso e a torcida execrou o Bressan e não queria mais ver o Bressan. Contra o Juventude também, aquele jogo dos 2-0. O Juventude foi um chute de fora da área que bateu nas costas dele e desviou. Então, eu vou dizer para você assim, o Bressan é um jogador que tem uma responsabilidade muito grande, no vestiário ele é um jogador que não causa problema nenhum, uma pessoa de personalidade e tem a confiança do treinador, né? Isso é E tem a confiança do Renato. Mas o que eu quero dizer do Bressan é isso, ele foi muito criticado por coisas que ele não teve culpa. Ele foi expulso num jogo que ele perdeu. Aliás, se o Grêmio não tivesse perdido por Vitória, os rebaixados do ano passado seriam outros. Então, aquele jogo, até nisso, o Bressan se saiu bem. Adorei. Resiste a essa. Aqui no Facebook, o Leonardo Salve pergunta para o Odorico se vai vir alguma contratação de lotar o aeroporto. Eu já disse isso uma vez, que eu prefiro lotar o aeroporto com todo o time do que com um jogador. Boa. E é muito mais importante. Porque às vezes, vamos ser bem objetivos, o Grêmio está num processo que avançou bastante de recuperação financeira, o Grêmio está numa situação hoje, como há muito tempo não estava, salários em dia, prêmios em dia, imagem em dia, tudo certo.
E isso também porque a gestão está se preocupando em não fazer essas loucuras. Sim. De vez em quando uma extravagância vai fazer, mas 2 extravagâncias já passa da conta. Tá certo. Agora, Então, não, por favor. eu entendo assim, para 2018 nós temos que contratar talvez 1 ou 2 atacantes, um meia, talvez, dependendo de quem sair, repor quem saia, e talvez um lateral. Então, Zagueiro, mesmo com a renovação do Bressan, não seria... Né? Porque eu imagino que o Bruno Rodrigo não deve, pelo que eu soube. zagueiro a gente tem talvez uma outra possibilidade que seja o Marcelo Oliveira ser utilizado como zagueiro e a gente repor a lateral esquerda. Porque ele tem condições de jogar de zagueiro também. É difícil encontrar um zagueiro que jogue pela esquerda. Mas eu já dei um recado para ele aqui. Não pode se virar de costas para agora. Bola na bunda mata. O Cassiano disse isso uma vez e eu repito aqui, bola na bunda mata. Então principalmente zagueiro, primeiro volante, não pode se virar para a bola. Esse recado o Marcelo tem que levar para jogar de zagueiro. O Dorico aprendeu muito bem a dar entrevistas, viu? Parabéns. Eu fiz a pergunta do Bressan, deu uma volta para lá, para cá. E... Aqui, ó. Olha aqui, o que diz o Átila. O Átila, nosso telespectador do Jardim Itu Sabará, diz assim, boa tarde. Sobre o Odorico, o problema não é ser dirigente novo, é entender de futebol. O novo se firma pelas convicções que trazem resultados. Aí. Isso aí me reporta para uma outra questão que a gente ouve todo dia. Fulano entende de futebol, fulano não entende de futebol. O que é entender de futebol? Aí eu vejo uma pessoa dizer a escalação do Botafogo contra o Madureira em 1962. Pô, o cara entende pra caramba. O cara decorou a escalação. É uma enciclopédia. Claro. O cara tem história, conhecimento da história. E o futebol é um mundo tão complexo que ninguém entende tudo de futebol. Se a gente for falar de dentro das 4 linhas é uma coisa, mas agora o mundo fora de vestiário, o mundo de gestão, o mundo de contatos... O que é entender de futebol, afinal? É uma coisa bastante complexa e não é uma pessoa que vai gerir isso. Não concordo. Agora, essa questão também de valorar o Grêmio já como te recuperaste da paulada? Da zoeira, né? A zoeira? A zoadinha? Não tem problema nenhum. Gente, depois de 2016 não terminou ainda, pra mim, sabe disso? Né? Só na virada, talvez 2018 termine em 2016. Aliás, sobre isso eu quero responder a um telespectador que nos mandou no Facebook aqui, em seguidinha, diga. Os ativos do Grêmio se valoraram também muito, né? Essa conquista de Libertadores, o Grêmio ele é apontado como o melhor time do ano, melhor time brasileiro do ano, né? E, eleito exemplo, pelos jogadores e técnicos, isso aí foi legal. Isso aí é muito bacana. E aí é o seguinte, tem jogadores que teoricamente chegaram no Grêmio meio desacreditados e hoje tem um valor considerável. Então há uma valoração patrimonial dos ativos do Grêmio como um todo, né? Sem dúvida, a conquista de títulos agrega isso. E ele falou antes lá da questão do Renato recuperar jogadores, nós trouxemos... O Renato pediu o Cortez, por exemplo. Nós precisávamos do lateral esquerdo, estávamos negociando com outro que depois não dá certo, porque nunca nós temos um dirigente no Brasil que a gente nunca consegue fazer negócio. É? Quem é? Petralha. Petralha a gente não consegue fazer negócio. E era o lateral esquerdo que o Grêmio queria? Pesquisa lá no site do Atlético. Não é aquele. Como é o que jogou no meio-campo também, eu acho que é. Não, a gente estava tentando trazer o Sid Clay, né? Sid Clay, ele jogou no meio de campo também. E o jogador. aí surgiu o Cortez, estava fechando com o Náutico, se não me engano. Isso. Aí o Renato Dorico tem a chance do Cortez e tal. E aí aquela coisa, pô, mas o Cortez está no Japão, não está jogando, tal. E realmente, o Cortez veio, o Renato, porque ele põe a responsabilidade no jogador. Estou te trazendo, tu estava indo para o Náutico, tu estava indo para o Grêmio. Eu que estou te mancando. O jogador fica... Léo Moura, né? Fica com... Léo Moura também, sim, né? O Léo Moura estava no Santa Cruz. Então, e o Cortez é um cara extraordinário, uma pessoa assim, maravilhosa. E deu certo, encaixou também. Ledo, acho um telespectador, um colorado, que botou uma mensagem aí que eu achei sensacional. Eu já vou fazer uma chamada para a semana que vem. Mas tu não vai matar minha pergunta, que é não, calma, eu já vou chamar aqui o intervalo. O Valério está nervoso. Deixa eu ver aqui que ele botou. É porque eu perdi aqui também. Só ele pode ter apagado, se ele tomou alguma paulada aqui.
Não, tá aqui, é o Everton Figueiró. Bah, de novo o Grêmio? Já não basta o papagaio aí de rosa. Papagaio de rosa? Fui. Everton, então eu quero te dizer o seguinte, eu quero muito falar do teu Internacional. Só que 2017 a gente não tem muito ou quase nada para falar do Internacional. E é melhor que a gente fique quietinho a respeito de Internacional. Não ganhou nem a segunda divisão, a Série B, então vamos deixar assim. Aí, para começar o ano, eu quero já pedir para o Diogo trazer aqui o presidente Marcelo Medeiros, que não veio esse ano no programa, apesar de convidado várias, sem dúvida alguma. Tá? O Roberto Melo veio, né? Tivemos alguma dificuldade. Só para lembrar que o primeiro convite do presidente Marcelo Medeiros para vir ao programa foi no dia 28 de dezembro de 2016. E eu fiz o convite para ele, para o Marcelo Medeiros, diretamente quando ele foi eleito. Eu fiz o convite pessoalmente. Não vamos ficar falando, não vem, eu não tenho essa preocupação. Pronto, só estou dando o meu compromisso. Desculpe, Nelson, o meu compromisso não é, e estou falando na frente de um dirigente aqui, meu compromisso não é com nenhum dirigente de futebol. Com nenhum dirigente. Tá? E hoje eu posso dizer assim, de todos os que estão dirigindo Grêmio Internacional e tal, né, o maior amigo que eu tenho é o presidente Romildo Bolzan Júnior. E não tenho nenhum compromisso com o Romildo. Absolutamente nenhum. Então eu não tenho nenhum compromisso. Meu único compromisso é com vocês, que estão aí do outro lado. E que me dão audiência e que eu tenho o máximo respeito por isso e consideração. Então, quero deixar isso bem claro. Só estamos aqui falando, porque foi convidado sim o Everton Figueiró. E eu quero fazer, né, que 2018 seja um ano bom para o Internacional. Ah, quero começar. Agora, não depende só de mim. Os convites estão sendo feitos. Depende dos teus dirigentes aí quererem falar com vocês também. Mas tu não pode deixar de elogiar o Departamento de Futebol do Internacional como um todo, né? Que conseguiu subir o Internacional da Série B para a Série A sem jogar futebol. Tá bom. Tem que pegar e elogiar. Tá bom. Isso aí tem que elogiar. Tá bom. Mas eu não conheço papagaio rosa. Primeira vez que eu ouvi falar. Olha aqui, ó. O Sesc aqui do Rio Grande do Sul e a Prefeitura de Porto Alegre firmaram ontem uma parceria para maior incentivo ao esporte em 2018. Crianças e adolescentes da rede pública de ensino poderão ser inscritas no Centro Sesc de Iniciação Olímpica. E, além disso, no Núcleo Esportivo da Vila Bom Jesus, as atividades serão ampliadas com o apoio do Sesc. A parceria entre o Sistema Fecomércio Sesc, onde está inserido o Sesc e a Prefeitura de Porto Alegre, inclui a abertura de 410 vagas no Centro Sesc de Iniciação Olímpica para crianças e adolescentes, provenientes tanto de escolas municipais quanto estaduais e também da FASC, da Fundação de Assistência Social e Cidadania. O projeto oferece aulas de futsal, vôlei, atletismo, judô, basquete, futebol 7 e futebol de campo, sempre no turno inverso da escola. Isso que é muito importante. O aluno está na escola num turno, no outro turno ele vai poder fazer a sua atividade esportiva lá no Sesc. Então, cumprimentos aí ao Sesc, cumprimentos à Prefeitura de Porto Alegre no setor de esportes. Hoje não é mais uma secretaria, é uma diretoria inserida numa secretaria, mas que firmaram este convênio, não é, esta parceria que vai ser extremamente produtiva, eu não tenho dúvida. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente já volta para enfocar a questão da Libertadores da América 2018. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. Isso aí, o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe se você não baixou ainda e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Eu estou rindo agora porque eu estou me lembrando do João Garcia ontem, sem filtro. De vez em quando a gente fica sem filtro também. Mas o teu sem filtro é mais filtro que ele. Isso é contagioso? Isso pega? Com a idade vai pegando um pouco. Vai ficando sem filtro, como disse o João Garcia ontem, e aí dane-se o mundo.
Vamos lá, Bavaresco, qual é a tua pergunta? A minha pergunta é o seguinte, com essa mudança das datas, que foi positiva em função do adiamento das férias dos jogadores, vai acontecer uma situação curiosa. O Grêmio vai jogar a final, o segundo jogo na Arena, dia 21, se não me engano, de fevereiro, e uma semana depois vai estrear na Libertadores. É uma coisa meio, quer dizer, digamos, na melhor das hipóteses, se o Grêmio for campeão, né, vai acontecer um episódio parecido com o que aconteceu entre Libertadores e Mundial. Os jogadores vão chegar meio comemorando, né? Na estreia da Libertadores, um jogo fora, difícil, contra o defensor do Uruguai. Então, a minha pergunta é nesse sentido. O calendário ficou apertado e o desejo é que continue assim. Porque quem não joga é porque não está ganhando nada. Então, claro. Só que é realmente uma situação, os jogadores retornam de férias dia 18 e no dia 7 já teria um jogo. Então, a gente conseguiu adiar isso uma semana a mais. Não é o ideal, porque a pré-temporada tem que ser muito bem feita para preparar os jogadores para o ano. E realmente nós vamos ter o jogo dia 14 e dia 21, 2 jogos contra o Independiente, que vai estar em meio da temporada, e depois já começamos os jogos da Libertadores. Vai ser o início de ano puxado. Quais são as datas da Recopa mesmo? É 14 e 21. 14 e 21. E dia 27, se não me engano, 27, né? Estreia do 27 de fevereiro é a estreia contra o Defensor lá no Uruguai. Uruguai. Jogo difícil, jogo... Só para complementar, depois dia 4 é Monogas ou Monogás? Como é que... Monagas. Monagas. Eu já vi Mas aí é abril, né, cara? As duas, eu já vi Monagás e Monagas. Como pronuncia, eu não sei. Aí só em abril, dia 4 de abril. Dia 4 de abril. 4 de abril de aniversário. Para comemorar. Claro, tá certo. Sabe, já que o Dorico não falou nada, eu falei para te cutucar mais um pouco para ver se tu cutuca lá também. Tá terminando, 2016 está terminando. Depois dia 17 joga fora de casa, joga no Paraguai contra o Cerro Porteño, volta a jogar contra o Cerro no retorno dia 1º de maio. Né? Depois dia 15 de maio joga contra o Monagas, sei lá em... Como é o nome da cidade na Venezuela? Maturim. E encerra dia... porque... Diogo Rossi vai conhecer lá. Do jeito que está, o jogo está indo para essas broncas. 500 quilômetros de Caracas. Mas vai de... Tem um voo que é de Porto Velho direto. Mais perto de Trinidade. Não, é direto até Caracas, depois vai no meio do mato, 500 quilômetros. Depois de que eu fui... Quantos anos atrás? Meu Deus do céu. Nem vou falar. Não sei, eu não era nascido. Quase. Estava nos Cueiro ainda. Que eu fiz de Caracas, que na verdade não é Caracas, é Maiquetia, né? Do lado ali o aeroporto. Para Acarigua. Já ouviram falar em Acarigua? É quando o Internacional jogava Libertadores. Eu não era nascido, então. Dia 23 de maio encerra contra o Defensor jogando na Arena. Não é? Hoje está vendo uma observação, os jogos do Grêmio são todos cedo aqui, esses jogos da Libertadores. Tudo 19h15. É complicado isso por causa do trânsito. Para lotar a Arena, né? Em jogos importantes daqui a pouco. Me lembro, esse ano teve um jogo nesse horário, se não me engano, Grêmio e Bahia. Se não foi nesse horário, foi aproximado. E deu um engarrafamento na saída de Porto Alegre. Era uma segunda-feira à noite. Mas foi às 8, não era às 7h15. Segunda-feira, 8 da noite. Menos ruim. Esse horário das 7h15 é pior. Mas dia de semana é ruim. Vem cá, o que tem de gente... Tem mais alguma coisa da Libertadores? Não, era só isso. Hein? Não? Nelson? Não, só para uma informação. O Grêmio se tornou o time, depois de vencer a Libertadores, o brasileiro com o maior número de pontos na Libertadores. O brasileiro superou São Paulo. O Cruzeiro. Você não vai vir com o ranking de novo, né? Por favor. Ranking da briga. Eu gosto de número, cara. Ranking da briga, sabe? Não, o que tem de gente falando aí sobre contratações é uma grandeza. Se a gente for colocar todos, né? Eu vou aproveitar, então, fazer um compilado aqui, rápido, sem tentar, né, faltar nada. O Fernandinho se tornou muito caro para a próxima temporada. Nós temos lá Tem uma questão... que a realidade financeira do clube, ela é reflexo, obviamente, das práticas que se tem. E se tu tem jogadores que estão num patamar salarial que não é, digamos assim, que não é o padrão, que não é o adequado,
as demandas de aproximação para aquilo, elas vêm de todos os lados. Então, na nossa avaliação, embora o Fernandinho tenha sido um jogador importante, a gente propôs para ele uma adequação do salário dentro do que nós entendemos que seria razoável. E ele, em princípio, não respondeu positivamente, nós estamos aguardando. Mas nós não podemos nos afastar disso porque isso é qualquer movimento que se faça aumentando o salário de um jogador, chama os outros também para realinhar. E isso aí é muito complicado. O Grêmio nós temos uma folha bastante cara, até porque existem alguns jogadores que o Grêmio carrega que nem estão mais no Grêmio. Talvez a gente consiga mais um ano reduzir bastante isso. E nós estamos trabalhando também para reduzir o número de jogadores. Nós temos perto de entre 70 e 80 jogadores profissionais. Tem que reduzir isso drasticamente. Mas tem o time da transição que vai jogar o gauchão, né? Sim. E o time de transição é que vai jogar todo o gauchão ou vai jogar parte do gauchão? Não, o que acontece é que a federação permitiu que esse ano, além dos 32 jogadores que normalmente são permitidos inscrever, se possa usar mais 10 do sub-20. Então nós vamos fazer uma mescla desses 42. Odorico Roman, mais uma vez, cumprimentos pela tua gestão à frente do futebol do Grêmio. Muito obrigado pela presença aqui. E não recebi, venha sempre aqui. Não, foi uma alegria vir aqui, agradeço o convite e boa tarde a todos. Muito obrigado. Olha, desejando um Feliz Natal para todos vocês. Nós estamos encerrando, lembrando que segunda-feira nós estaremos, não ao vivo, um programa gravado que foi comandado pelo Diogo Rossi. Então eu convido que vocês assistam, porque o programa está muito bom, não é? E na terça-feira estaremos, dia 26, ao vivo aqui, recebendo o presidente Romildo Bolzan Júnior aqui no Virando o Jogo, tá certo? Um ótimo e Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo.